Hoje eu vou te contar algo que pode parecer absurdo. Você sabia que você não precisa ficar estudando meses, anos para alcançar a aprovação? Que existe uma forma mais rápida? Tá curioso? Fica nesse vídeo que hoje eu vou te ensinar a estudar Direito Administrativo em 24 horas, aprender tudo e responder qualquer questão. E se você tiver na dúvida, veja os milhares de depoimentos dos meus alunos aprovados. Confia em mim. Bem-vindos, alunos concurseiros futuros aprovados 2021. Eu quero hoje contar para vocês algo que vai gerar um pouquinho de incômodo. Você vai ficar assim, será que é verdade? Será que eu acredito nela? Gente, tá com dúvida se tá acreditando em mim ou não? Veja os aprovados. Faz o download gratuito. Agora, se você quer saber qual que é essa forma de estudar em muito menos tempo, de alcançar a aprovação muito mais rápido, segura aqui que eu vou te contar tudo isso hoje. E já se inscreve no canal, porque eu tô ensinando isso pra você, porque eu tô preocupada com vocês e eu quero ajudar vocês. Esse é o meu objetivo. Então se inscreve no canal, já clica aí no curtir, já ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Hoje eu vou te ensinar algo que não existe em lugar nenhum. São as frases poderosas. O que são frases poderosas? E por que isso vai me salvar? Por que isso vai possibilitar que eu estude a matéria em menos tempo, que eu aprenda tudo em menos tempo? Como assim? Gente, eu analisei 34.495 questões de prova de direito administrativo e 23 mil questões e pouco de constitucional. E eu analisei essas questões de nível médio e nível superior, são todas as questões dos últimos 9 anos. E encontrei quais são as frases que respondem o maior percentual de questões. Eu detalhei tudo isso nesse material, você já conhece, eu não vou ficar falando dele não. Esse material aqui é o Manual da Aprovação. Tem pouquinhas páginas e responde a qualquer questão de prova dos últimos 9 anos. Por que eu sei isso? Porque eu encaixei, né? Em cada frase, as questões de prova. Então, a gente já conhece a metodologia, você já sabe como é que funciona. Tá vendo essa página aqui? Ela tem trechos em verde e em vermelho. Cada trecho em verde responde a 100 questões. Cada trecho em vermelho a 300 questões. Você corre aqui e resolve todas as 700 questões que são respondidas por essa página, tá bom? Mais ou menos. Só que eu não quero te falar isso hoje, eu não quero te mostrar página a página do material. Eu quero te contar algo muito poderoso. No seu edital tá lá escrito Noções Gerais de Direito Administrativo, tópico número 1. Você começa a estudar em um livro, começa a assistir videoaulas, são 10 videoaulas sobre esse tema, 5 a 6 videoaulas sobre esse tema, nos maiores cursinhos. Nos livros que você pega são pelo menos 100 páginas. 80 páginas, que você vai ler e vai esquecer tudo. Por isso que eu tenho que te contar o que são as frases poderosas. Frases poderosas são aquelas frases que respondem às questões de prova. São essas frases que você precisa entender, aplicar, porque você vai ver na hora que você for resolver a questão, é isso que cai. Então, gente, hoje eu quero te contar quais são essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 frases que respondem a 66% das questões de prova desse tópico da matéria. Difícil mostrar assim, difícil. Vamos lá, gente. Primeira frase, eu vou falar com vocês, essa frase responde a 13% das questões de prova. O poder estatal é uno e indivisível. Entretanto, seu exercício deve ser dividido em 3 poderes estruturais: executivo, legislativo e judiciário. Vou te explicar o que ela quer dizer. Gente, quando eu falo de noções gerais de direito administrativo, eu tô falando de Estado. O Estado administra a máquina pública. Noções gerais desse direito. O poder do Estado é uno e indivisível. Quem deu poder para o Estado? Eu, você, todos nós demos poder ao Estado, todos nós. Uno e indivisível. Agora, dentro da estrutura do Estado, existe uma tripartição de funções entre 3 poderes estruturais. Tipo assim, o juiz é Estado? O deputado é Estado? O presidente é Estado? Sim, né? Todo poder está concentrado só com o presidente? Não. O poder do Estado é uno e indivisível. Agora, dentro do Estado, existe uma tripartição de funções entre 3 poderes estruturais: executivo, legislativo e judiciário. Já vou falar com vocês o que esses poderes fazem. Segunda frase, que responde a 18% das questões. A separação de funções entre os 3 poderes é realizada a partir do critério da preponderância e não da exclusividade. Isso é, os poderes desempenham preponderantemente suas respectivas funções típicas e, em determinadas situações admitidas na Constituição Federal, realizam atividades atípicas. Cumpre destacar que as funções e os dos poderes são reciprocamente indelegáveis. 18%. Como assim?
Dentro da estrutura do Estado, eu tenho o poder executivo, legislativo e judiciário. O executivo tipicamente executa, o legislativo tipicamente legisla, o judiciário tipicamente julga. Tipicamente, são essas as funções preponderantes desses poderes. Agora, existem também, gente, funções atípicas que esses poderes desempenham. Por exemplo, o executivo executa. Mas a gente tem situações em que, por exemplo, o chefe do executivo, né, o presidente, edita uma medida provisória. Ou então ele vai editar um decreto, um ato normativo. Nessas situações, o chefe do executivo está desempenhando o quê? Uma função que é bem parecida com a função do legislativo, né? Bem parecida com a função de criar uma norma, né? De normatizar algo. Então, nós temos situações em que o executivo desempenha atipicamente uma função que é típica do legislativo. Beleza? Além disso, a gente sabe que quem julga, né, quem soluciona as controvérsias que existem em sociedade é o judiciário. Mas existem situações em que eu tenho o quê? Processo que corre na administração. Eu tenho o tal do processo administrativo, né? Se você é um servidor público, cometeu um ato que não deveria, realizou uma conduta que está descumprindo um dever funcional, pode ser instaurado um procedimento, o quê? Um processo administrativo disciplinar contra você. Isso pode acontecer. E esse processo, gente, corre no âmbito do executivo. E a decisão é tomada o quê? No âmbito do executivo. Agora, lembrando que esse processo administrativo não gera coisa julgada. O processo que gera coisa julgada é o processo judicial, beleza? Então, se você é servidor, né, tava lá sendo processado lá no âmbito administrativo, se você não gostou da decisão da administração e quer recorrer daquela decisão, pode ajuizar uma ação no judiciário que vai analisar isso, ok? Beleza. Próxima frase. A lei, em sentido amplo, constitui fonte primária, conforme regra constante no artigo 5º da Constituição. São fontes do direito administrativo a lei, jurisprudência, doutrina, costumes e os princípios gerais do direito. Gente, essas duas frases respondem a 7% das questões de prova. E quando eu falo, gente, de fonte do direito administrativo, eu tenho que lembrar que a lei é a única fonte primária. Nós estamos em um Estado de direito, um Estado que estabelece o direito, as normas, né, que vão reger o convívio em sociedade e também que segue o direito. A todo momento, o Estado deve atender o que está na lei, deve seguir o que está na lei. E quando eu falo de lei, eu estou falando de lei em sentido amplo, considerando a Constituição, a lei complementar, a lei ordinária, inclusive os atos normativos infralegais. Atos normativos que não são lei, mas que normatizam uma situação. Beleza? Então, sobre as fontes, o que você tem que saber é isso. Lei é a única fonte primária, jurisprudência, doutrina e costume são fontes secundárias. Lembrando que o costume é uma fonte secundária e indireta, e a jurisprudência é uma fonte secundária quando eu falo de um julgado, né, comum aí, de um juiz qualquer. Mas quando eu estiver falando de uma súmula vinculante, que é aquela que vincula, né, que todos os outros juízes devem seguir aquele entendimento, e a administração pública também, a súmula vinculante é um pouquinho mais importante do que uma mera fonte secundária. Ela é uma fonte principal ou direta. Beleza. Próxima frase responde a 3% das questões. O direito administrativo é um ramo do direito público que tem como objeto as relações internas da administração pública, órgãos e entidades administrativas, as relações entre a administração e os administrados, as atividades da administração não contenciosas voltadas para alcançar o interesse público, prestação de serviço público, atividade de fomento, intervenção e etc. Conceito do direito administrativo. Gente, direito administrativo é a área do direito que regula a função administrativa que o Estado desempenha. Função que o Estado desempenha para atender o quê? Para alcançar o bem comum e através de prestação de serviço público, através de intervenção, através do exercício do poder de polícia. São várias as funções da administração pública, lembra disso. Só que essa área do direito está dentro de um grande ramo que a gente chama de direito público. O direito se subdivide em dois grandes ramos, direito público, que trata daquela área, aquele grande ramo que regula as relações jurídicas travadas com o ente público, com o ente estatal, e direito privado, que regula as relações jurídicas entre dois privados. Mole para vocês esse conceito, né? Mole. Próxima frase, a gente responde a 13% das questões. A administração pública, em conformidade com critério subjetivo, formal ou orgânico, refere-se ao conjunto de órgãos, agentes e entidades que formam a estrutura que desempenha a função administrativa em conformidade com a lei, manifestando-se tipicamente por meio do Poder Executivo, mas atipicamente por meio dos poderes Judiciário e Legislativo.
Gente, eu tô falando do conceito de administração agora. Em conformidade com o critério subjetivo, lembra aí? Subjetivo vem de sujeito, de quem faz parte da administração. Quem faz parte? Os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. Quem faz parte? Os servidores que atuam na administração. Quem compõe a administração pública? A administração, segundo o critério subjetivo, está falando de quem faz parte. E a administração pública, segundo o critério objetivo, que responde a 12% das questões. A administração pública, em conformidade com o critério objetivo, material ou funcional, está falando da própria função administrativa que é realizada. Nesse sentido, as principais atividades administrativas são prestação de serviço público, exercício do poder de polícia, atividades de fomento e etc. Intervenção no domínio da propriedade privada, intervenção no domínio social e etc. Gente, quando eu estiver falando da administração pública em conformidade com o critério objetivo, eu estou falando do objeto da matéria. O que a administração pública faz? O que ela faz? Presta serviço público, exerce poder de polícia, intervém na propriedade privada. O que ela faz? Correto? Essa é a diferença. Lembra disso? Eu vou falar um macete para vocês que tá no manual. Vou pegar aqui esse macete, né? Eu vou dar essa colher de chá para vocês, porque vocês merecem, gente. Vocês merecem passar logo, sabe? Assim, logo. Gente, olha só. Macete para vocês. Administração pública segundo o critério subjetivo, aumenta aí o su, olha o su. Bem grande, de sujeito, você vai lembrar de quem faz parte. E a administração pública, segundo o critério material objetivo, olha o material, tô falando da matéria, do que a administração pública faz, beleza? Agora que eu falei isso tudo, mostrei pra vocês as estatísticas, eu quero provar, né, gente? Esse livro, essas frases respondem a 66% das questões. Todas as questões foram encaixadas ao longo desse livro, tá vendo? Tem parte em amarelo, responde a 200 questões. Parte em verde a 100 questões. Parte em vermelho a 300 questões. Todas as questões estão aqui no final de cada página. Aproxime o celular do QR Code questões e você vai refazer as questões de cada página. Não existe questão de direito administrativo que não seja respondida por esse livrinho aqui. Por isso que você consegue estudar muito mais rápido. Mas vamos lá, vamos praticar para vocês entenderem. Primeira frase que a gente falou hoje era: o poder estatal é uno e indivisível. Questãozinha da CESP, prova de administrador. Com a promulgação da emenda constitucional número 73 de 2013, só para confundir, são considerados poderes da União independentes e harmônicos entre si o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Tribunal de Contas? Gente, não, né? Não, Tribunal de Contas não. Errado, questão número 6 do livro de 5.000 questões respondidas. Próxima questão vai ser respondida pela segunda frase que eu falei com vocês, né? Que a tripartição de funções entre os poderes segue o critério da preponderância, que cada poder exerce funções típicas e atípicas, olha só. Questão número 19, banca CESP também, prova de analista. O princípio da separação dos poderes adotados no Brasil pode ser caracterizado como rígido, uma vez que todos os poderes da República exercem apenas funções típicas. Apenas funções típicas? Tem função atípica também. Tá errado. Questão 19 do livro de 5.000 questões. Olha só. Gente, eu tenho aqui a frase e todas as questões são respondidas por cada frase. Eu tenho uma bíblia aqui. Sabia? Todas. Você sabia que você pode aprender as matérias mais cobradas nas provas de concurso público gratuitamente através do WhatsApp? É isso mesmo. Pessoal, amanhã eu tô iniciando mais uma lista de transmissão. Todo dia eu envio uma dica, uma audioaula, uma dica, um print do manual e uma questão comentada para vocês, todos os dias. Isso é gratuito. Basta enviar uma mensagem para o número 31 988 21 8889, se inscrever para participar. Não é grupo, não se preocupe que não é grupo e você já começa a receber amanhã. Aproveite que as vagas são limitadas. Estou aqui numa missão quase que impossível, que é falar um pouco sobre esse material da professora Gabriela Xavier, uma professora que dispensa comentários, né, com essa sua didática maravilhosa, esse domínio do conteúdo que ela tem e oferecer esse material que possibilita o aluno a, num espaço de tempo mais curto, dominar o conteúdo e, de certa forma, ela termina influenciando, inclusive, até no sistema como um todo, né? Porque quando o concurseiro consegue dominar a matéria, uma determinada matéria num tempo menor, possibilita para ele mais tempo para estudar para outras matérias, não é? Porque a gente sente, estudando pelo seu material, que ela está indo nos pontos mais precisos, né?
das dificuldades maiores que os seus alunos têm no momento de estudar, né? Que é muitas vezes aquele concurseiro que trabalha durante o dia e que à noite tem tão pouco tempo para estudar e precisa de um material de linguagem fácil, de linguagem acessível. Então, muito mais do que falar e expor as qualidades do material dela, a gente pode inclusive agradecer, né, por ela ofertar essa possibilidade, tornar acessível esse material e possibilitar não só a questão da aprovação, né, muito mais do que isso, mas sim da nomeação, que é o principal objetivo de todos.